Pois bem, eu fui escrevendo aqui o enunciado do teorema de Fubini, que vai ser o nosso grande apoio para fazer cálculos de integrais. E que sucintamente reduz, sob certas circunstâncias, o cálculo de um integral num intervalo limitado, num espaço, uma certa dimensão, ao cálculo sucessivo de integrais em espaços de dimensões inferiores. Desse enunciado que está aqui escrito, a variável da função f está num espaço de dimensão m mais n. Digamos que eu estou a seguir aqui uma convenção, já agora que vou pôr aqui no fim, isto é uma observação de notação. Eu estou a escrever que x, com uma barrinha por cima, é um vetor x1 até xn de Rn. E de maneira similar, y, com uma barrinha por cima, é um vetor y1 até ym de Rn. Okay? Portanto, eu estou a começar num espaço de dimensão m mais n. E estou a partir o cálculo do integral no intervalo desse espaço, no cálculo de integrais sucessivos. O primeiro no intervalo de Rn e depois no intervalo de Rm, ou vice-versa. Okay? Com uma ressalva na expressão que está a segunda, terceira, quarta e quinta expressões que me dão a maneira como vou fazer os cálculos. O primeiro cálculo que eu faço não é necessariamente um valor do integral. Ou é um integral superior ou um integral inferior. Porquê? Porque vocês vão ver nos exemplos que às vezes a primeira integração não faz sentido para alguns pontos fixados do integral exterior. Ok? Repararão que, coincidência, esses pontos nunca são muitos. Bom, isso não é uma coincidência. Ok? Só que ainda não estamos em condições de quantificar quando é que preciso de integrais superiores e integrais inferiores, que relembro, são aquele ínfimo de somas superiores e o supremo de somas inferiores, mas que geralmente naqueles cálculos mais comezinhos, a primeiro cálculo que eu faço, portanto corresponde aqui ao que está entre parênteses, é mesmo o integral. Okay? Por vezes, lá haverá, sei lá, nesta primeira expressão, eu vou agora sublinhar para vocês saberem de qual é que eu estou a falar. Sublinhei aqui a ver. Pode ser que existam uns quantos x's tais que o integral em j do f de xy em ordem à variável y, okay, não exista para esses x. Okay? E aí posso usar o integral superior ou, de acordo com a linha a seguir, o integral inferior, okay, temporariamente. Uma coisa que o teorema diz, mas que eu omiti aqui a escrever, se não ficar bastante espaço, é o seguinte: as expressões que nas igualdades estão entre parênteses, o teorema garante que são funções integráveis da variável relativamente à qual falta fazer os cálculos. Alguns de vocês olham para isto e acham, n e m, isto são dois inteiros positivos, isso dá muita dor de cabeça. Bom, se vocês quiserem, comecem por imaginar que aqui o n e o m são ambos iguais a 1 e que a função está definida no intervalo de R2. Okay? Aliás, o primeiro exemplo que faremos daqui a pouco
será exatamente nessa situação. Okay? Eu disse-vos ontem que o teorema diz é que o análogo discreto destas contas seria dispor números numa matriz e tentar calcular a soma de todos esses números. Primeiro calculando por linhas, obtendo somas parciais e depois calculando por colunas ou vice-versa. Okay? Portanto, isso para somas discretas funciona sempre. Para integrais é preciso algum cuidado. O cuidado que é preciso ter aqui está assinalado aqui a azul no enunciado do teorema. E pode passar despercebido. Ok? Ou seja, faz parte da hipótese que eu tenha a certeza que a minha função é integrável. Ok? Vocês se lembrarem da aula de ontem, as únicas funções que eu sei que são integráveis são as constantes. Portanto, neste momento vocês dizem, o professor está a fazer vigarice, não é? Porque eu sei lá quais são as funções que são integráveis. Deu uma definição e eu, às vezes, se a função não me fizer muito mal à cabeça, sei decidir isso. As constantes é óbvio, outras não muito complicadas, é provável que eu consiga também fazer isso, mas em geral não sei fazer isso. O que eu vos digo agora é, vamos assumir, em todos os exemplos que vamos fazer, que a função é, de facto, integrável, porque eu digo, informo-vos, esta é de certeza. Ok? No entanto, Professor, daqui a algum tempo, deixa-me acabar, desculpe. nós vamos arranjar um critério para decidir com facilidade se uma função é integrável ou não. Ok? Diga lá. Professor, se o integral superior é igual ao inferior, por que é que não colocamos logo o integral? Não. O integral superior é igual ao integral inferior de uma função que você sabe que é integrável. Ou seja, esta função f é integrável, você sabe que o integral superior e inferior dela, quando estamos a trabalhar como função de n mais m variáveis, são iguais. Okay? No entanto, aquilo que eu tenho entre parênteses em cada uma das outras fórmulas que fazem parte desta igualdade é uma integração em que x, na primeira, x está fixado, estou a integrar em ordem y, na segunda também, na terceira e na quarta é ao contrário, ou seja, estou a integrar em x e estou a fixar y. Esta coisa de fixar umas quantas variáveis e integrar nas outras, digamos, no intervalo conveniente, obviamente, eu não sei se isto fica uma função que é integrável ou não. Ok? Eu já irei fazer um exemplo que mostra onde é que, o que é que pode acontecer. Está bem? Ok, senhor, obrigado. Portanto, há aqui uma subtileza. No entanto, na maior parte dos exemplos que iremos fazer, funções mais ou menos simpáticas, a subtileza pode passar despercebida. Okay? Portanto, nós vamos precisar, para saber que funções são integráveis com precisão e de uma maneira prática, estudar continuidade de funções. Ok? No contexto de funções de Rn em Rn. Okay? Coisa que ainda não fizemos. Portanto, por enquanto, vamos acreditar que, enfim, se as funções não forem muito mazinhas, são integráveis. Claro está que, baseados em exemplos como a função de Dirichlet que vimos em cálculo 1, nós sabemos que há funções que não são integráveis, as coisas podem correr mal. Bom, vamos ver um exemplo, tentar aplicar o teorema. Okay? Vamos começar por dimensão 2. Okay? Portanto, vamos limpar isto. A ideia do enunciado do teorema é relativamente simples para me lembrar dela, não vou precisar destas fórmulas, para me lembrar de qual era a conclusão do teorema. E vamos ver um exemplozinho. E vamos começar com uma coisa simples. Comecemos com uma função f definida
no quadrado 0,1 por 0,1 em R2, pela seguinte fórmula. Reparem, esta função não tem nenhum significado especial. É uma forma nem muito complicada, nem muito simples, perfeitamente genérica. Vou considerar aqui a função definida por x vezes y quadrado. Ok? E vou querer... Bom, reparem, isto é um polinómio de duas variáveis. Vocês suspeitam que polinómios de várias variáveis são funções decentes e que posso integrá-las sem problemas. De facto, assim vai ser. Okay? Mas justificação disso ainda não temos. Quero calcular o integral, e agora vou pôr aqui algo que já vou explicar, os dois símbolos de integral. Estes dois símbolos de integral não são de maneira nenhuma obrigatórios, ok? Mas de um ponto de vista psicológico são bons, porque lembram-me que eu estou a integrar no plano, em R2. Okay? Portanto, vou querer calcular o integral aqui daquela função f. Eu podia simplesmente escrever um integral assim, sem mais nada. Mas muitas vezes, para me lembrar, tenho umas variáveis, vou chamar de x e y, e vou integrar em x e y, não é? Portanto, e a seguir aqui no fim, ponho dx dy, que significa fim de integral, e tenho duas variáveis, ok? Uma nota importante, em termos de notação, ok? Isto não afirma o que quer que seja relativamente à ordem de integração. Okay? Ordem de integração que eu vou usar para fazer as contas. Ou seja, só podemos integrar primeiro em y do que em x, não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Ok. Eu só vou fazer afirmações sobre a ordem de integração quando usar parentes e o dx e o dy estiverem separados por um parente. Ok? Portanto, aqui isto não significa nada quanto à ordem de integração. Okay? Há sempre um certo número de pessoas que acham que sim, por razões psicológicas. Okay? Mas a notação não tem nada a ver. Okay? Bom, portanto, eu podia ter escrito ali dy dx, que estava a falar exatamente. Como é que eu vou fazer os cálculos? Bom, os cálculos vou fazê-los assumindo que posso usar o teorema de Fubini, porque estou a assumir que a função é integrável. Ora bem, o que é que isso me dá aqui? Bom, aquilo é o quadrado 0,1 por 0,1, portanto, eu vou tentar fazer isto assim. Considero f de x, y. E agora, integro em ordem uma das variáveis, para acentuar que não estava a afirmar nada sobre a ordem de integração. Vou pôr aqui y, mas podia pôr x. E depois vou integrar em ordem x. Se sim escrito, já estou a dizer, estou a integrar primeiro em ordem y e depois estou a integrar em ordem x. O que é que vai acontecer aqui? Bom, vai acontecer coisas que vocês sabem perfeitamente lidar com elas. Aquele f de x, y é o x vezes y ao quadrado, e eu estou a integrar em ordem y. Ora, integrar em ordem y, agora o importante a notar é que o y é a variável e o x, do ponto de vista da primeira integração, é uma miserável constante, certo? De maneira que a primeira integração, que é que me dá? O x é constante. E agora, o y ao quadrado tem primitiva em y ao cubo sobre 3. Certo? Y ao cubo sobre 3 em 1 vale 1/3. Em 0 vale 0, de maneira que o primeiro integral dá 1/3.
e fico com outra integral no intervalo de R para calcular. Ora bem, primitiva do x é x² sobre 2, portanto o integral entre 0 e 1 vai dar 1/2. Ora, muito bem, isto dá 1/6 e acabou. Podia ter feito as contas por ordem contrária. Vocês, com um exemplo deste, dizem, isto é muito fácil, desde que eu saiba calcular integrais. Professor, pode só repetir o último passo, acho eu. Sim, diga lá. Diga. Pode só repetir o último passo, acho eu. O último passo, tu disse a primitiva de x é x² sobre 2, x² sobre 2 em 1 vale 1/2, e 0 vale 0, portanto fico com 1/2, ou a integral em x, ela tinha 1/3, 1/2 vezes 1/3 é 1/6. Okay? Portanto, foi essa conta. Portanto, eu simplesmente fiz cálculo muito simples, a cálculo 1. No entanto, vamos ver agora como é que esta coisa se pode complicar um bocadinho. Okay? Portanto, vamos considerar outro exemplo diferente. Okay? Vou integrar, desta vez, não num quadrado, mas é algo, também não é muito complicado. Vou integrar um triângulo. Okay? Vou considerar um triângulo assim. T é o subconjunto dos pontos R2, tais que x é maior ou igual a 0, y é maior ou igual a 0, e x mais y é menor ou igual a 1. Okay? Toda a gente sabe que conjunto é aquele, não é? Vamos esboçá-lo rapidamente. Portanto, o T portanto, estou no primeiro quadrante, x mais y igual a 1 é a reta, passa aqui pelos pontos, por este ponto e por aquele ponto além. Ok? E estou, digamos, para baixo dessa reta. Né? Portanto, tenho aqui a reta x mais y igual a 1. Portanto, estou para aqui, estou para aqui, estou para aqui. Certo? O que é que eu obtenho? Bom, obtenho este triângulozinho, estou agora a encher. Okay? T é aquilo. Okay? Portanto, é ali que eu quero integrar. Portanto, eu vou considerar o integral em t de, pode ser a mesma função, x, y ao quadrado. Bom, e agora começo a ter um problema. O que é que era mesmo o integral num conjunto que não era um intervalo? Certo? Foi algo que eu mencionei na aula passada. Como é que eu faço para lidar com esta situação? Prolongo trivialmente a minha função por 0 a um intervalo, mais pequeno intervalo limitado e fechado que contém o conjunto. Qual é o mais pequeno intervalo limitado e fechado que contém o conjunto? Bom, é fácil de perceber. É o quadrado 0,1 por 0,1 que eu já conhecia de há bocado, certo? Portanto, o que eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é prolongar trivialmente a minha função ao quadrado de 0,1 por 0,1. Portanto, isto, por definição, é o integral em 0,1 quadrado de um prolongamento trivial desta função. Vou chamar ao prolongamento trivial f asterisco xy. E será essa função que eu vou ter que integrar. Essa função é um bocadinho, já não é um polinómio, repara. Essa função f asterisco xy é igual a xy ao quadrado se xy está em t, e é igual a 0 se não estivermos em t, não é? Portanto, se o xy não pertencer a t. Ou seja, naquele triângulo que não está cheio a preto, mas está cheio a branco,
da parte de cima do quadrado, esta função f asterisco vale 0. Okay? Bom, mas agora as contas, pelo teorema de Fubini, fazem-se da mesma maneira. Só que a função integranda é diferente, é esta. Okay? Então, o que é que acontece ao integral? Portanto, o integral estava ali, eu vou continuá-lo aqui em baixo, certo? Como é que eu faço? Bom, será o integral entre 0 e 1. Vou usar a mesma ordem de integração. Há bocado integrei primeiro em ordem y, portanto, 0 e 1. Agora o f asterisco de x, y que eu tenho que integrar. Ordem y. Bom, e agora olhemos com olhos de gente para o que eu tenho aqui escrito. No primeiro integral que eu estou a considerar, estou a integrar uma certa função, que é esta, em y, com x fixado. Portanto, vamos imaginar ali no meu desenhozinho de cima, um certo x, genérico, mas fixado. Portanto, um certo x fixado ali. E varia o y. O que é que isso corresponde? Corresponde a olhar para os valores do f asterisco num segmento de reta vertical que atravessa o quadrado. Agora, esse segmento de reta que está ali a vermelho, vertical, tem pontos no triângulo T e tem pontos do quadrado que não estão no triângulo T. Okay? Ora bem, para fazer então o primeiro cálculo, eu vou precisar de saber essa repartição de pontos entre o triângulo e sem ser no triângulo. Ora bem, eu tenho ali o x fixado. Nitidamente, eu vou usar pontos de T no segmento que eu estou agora a marcar a verde. Okay? Até aquele ponto ali. Até uma ordenada que eu sei calcular. Porquê? Porque aquele ponto é um ponto da reta x mais y igual a 1, certo? Portanto, a reta x mais y igual a 1 é esta. Portanto, se eu tenho aqui um x fixado, qual é a ordenada daquele ponto além? Portanto, qual é o valor dos y, o maior y, corresponde ainda a estar em t. Bom, se eu pegar na equação da reta e resolver em ordem y, eu obtenho que y, portanto, isto é equivalente a y igual a 1 menos x. Ok? De maneira que aquela ordenada ali é 1 menos x. Portanto, entre 0 e 1 menos x, eu estou a integrar a função original. Portanto, vamos lá escrever isso. Portanto, tenho o integral entre 0 e 1. E agora, tenho o integral entre 0 e 1 menos x da função original, que é o x y quadrado, integrado em ordem y. Bom, e depois, o que é que eu tinha? Bom, tinha a função 0 integrada entre 1 menos x e 1, certo? Portanto, para calcular o meu integral entre 0 e 1 do f asterisco, xy, com x fixado, tive que dividir esta integral uma soma de duas parcelas. Só que, reparem, na segunda parcela não acontece nada, não é? Porque estou a integrar 0. Portanto, eu aqui escrevi isto para vocês se lembrarem como é que estou a fazer isto. No entanto, isto será das últimas vezes em que eu faço isto, indicar que estou a integrar 0 entre, enfim, no complementar do conjunto original, certo? Portanto, esta parcela aqui vai valer, eu posso riscar isto alegremente e dizer que esta parcela aqui é 0, não é? Portanto, continuando, eu agora vou apagar aqui a parte central desta página, continuar as contas aqui, eu não preciso aqui da definição do f asterisco, já está perfeitamente.
E vou. Pronto. Sim, já chego. Portanto, passo. As minhas contas continuam agora aqui em cima. Portanto, vou ter só aquela primeira parcela, vai ser qualquer coisa, vai ser o integral entre 0 e 1, do integral entre 0 e 1 menos x, de x vezes y quadrado, integrado em ordem y, depois em ordem x. Portanto, eu simplesmente atirei fora aquela parcela, que é um zero. Portanto, nesta parcela, reparem que o limite de integração depende da variável relativamente à qual ainda não integramos. Okay? E este facto vai ser absolutamente genérico no cálculo de integrais, usando o teorema de Fubini. Okay? Nós fazemos sucessivas integrações e em cada uma delas ainda podem aparecer nos limites de integração as variáveis relativamente às quais ainda não integramos. Okay? Porquê? Porque estamos a descrever onde é que entramos ou saímos, depende, do conjunto original para um certo valor das variáveis relativamente às quais ainda não integramos, fixado. Okay? A dificuldade de dizer isto é essa. Agora, como é que faço as contas? Bom, fazer as contas agora é fácil. Desde que eu não me perca ter duas variáveis. Tenho o y ao quadrado, estou a integrar em ordem y, x trato como uma constante. Portanto, eu vou ter, agora faço mais detalhadamente o que fiz há bocado, não é? Portanto, a primitiva do xy ao quadrado em ordem y é x, y ao cubo, sobre 3. Okay? E vou ter que calcular isto entre y igual a 0 e y igual a 1 menos x. Okay? E depois o resultado terei que integrar em ordem a x. Certo? Portanto, isto é uma integração em y. Reparem os meus cuidados de indicar as várias variáveis, y igual, etc. Okay? Faço notar a vocês que têm, e eu estou a afirmar com conhecimento de causa, porque eu corrigi o segundo teste, não é? Na parte de integração, vocês é natural que tenham maus hábitos que foram muitas vezes ignorados na notação a fazer integrações. Okay? Ou seja, vocês achavam que essa coisa do dx não serve para nada, deito fora. Indicar x igual a também não vale a pena, porque só há uma variável. Bom, isso mudou agora completamente. Nós temos que ter uma contabilidade relativamente fiável para conseguir fazer cálculos destes. Okay? Tenho várias variáveis. Isso me obriga-me a ter cuidado. Vocês começam a ver, isto é coisa de ter dy, dx é bom, porque eu sei qual é a variável que estou a integrar. Ok? Continuemos em frente. O que é que vai acontecer a isto? Bom, agora não acontece já nada muito extraordinário. Deixa-me aqui apagar os cálculos iniciais. Para y igual a 0, a primitiva vai valer 0. Para y igual a 1 menos x, vou ficar com 1 menos x ao cubo, isto a dividir por 3. Não é? Reparem que subitamente temos aqui um polinómio de quarto grau, que para calcular a primitiva o que eu tenho que fazer é desenvolver o 1 menos x ao cubo usando binómio de Newton e fazer as contas, ok? Mas toda a gente está a fazer isto. Né? De maneira que eu vou pôr aqui pontinhos a dizer, completem as contas, porque passou a ser um problema de cálculo 1 totalmente trivial. Ok? Bom, vocês direm-me, e se eu tivesse feito isto por ordem contrária?
Bom, dada a simetria deste conjunto T, as coisas não eram muito diferentes, não é? Portanto, quando eu troco o X com o Y, é bastante similar os cálculos. Claro está, como a função não é simétrica em X e Y, portanto, quando eu troco o X com o Y não é a mesma coisa, portanto, os detalhes são diferentes, não é? Mas também se podia fazer. Okay? Nós teremos oportunidade, noutros exemplos, de fazer ordens de integração diferentes. Ok? De maneira que isso não é problema. Pois bem, está na altura de complicarmos mais um bocadinho a minha situação, fazer contas. E essa complicação vai ser considerar R3. Okay? Como é que eu faço cálculos de integrais em R3? Bom, reparem, em R3, uma primeira aplicação do teorema de Fubini, o que é que será? Portanto, deixem-me escrever aqui alguma coisa, mas primeiro só para discutir o que vai acontecer. Não é? Se eu tiver um integral, um certo conjunto de R3, que eu posso supor que é um intervalo até, mas põe ali um conjunto F. Eu posso, portanto, uma função de 3 variáveis, x, y, z, uma primeira aplicação do teorema de Fubini pode ser escrever aquele integral triplo como um integral no intervalo de R de um integral no intervalo de R2 ou vice-versa. Ou seja, eu nitidamente tenho duas hipóteses de fazer as contas. O teorema de Fubini dá-me licença para considerar isto. Por exemplo, assim. Vamos supor que integro primeiro em x e y. Ok? Não me estou a comprometer com a ordem relativa ao x e ao y, mas já estou a dizer que integro primeiro em x e em y e depois integro em z. Ou poderei fazer isto de outra maneira, não é? Ou seja, considerar o integral duplo do integral no intervalo de R. Portanto, qualquer coisa. Não estou a pôr ali os limites de integração, porque isso será o que for, não é? Mas pode ser que eu opto por fazer isto assim. Ou, vamos escandalizar-vos um bocadinho mais, eu até posso trocar as variáveis, não é? Portanto, eu posso chegar aqui e dizer, eu quero integrar primeiro em y e depois em x e z, as variáveis x e z. Mas a diferença essencial entre estas duas linhas é que numa vou começar com o integral duplo e noutra vou começar com o integral simples. Isto, do ponto de vista do teorema de Fubini, estas duas coisas são perfeitamente equivalentes. Do ponto de vista do teorema de Fubini. Será que na prática de fazermos contas são equivalentes? Em termos de dificuldade e detalhes? Não. Lamento desapontar-vos, mas tenho que vos dizer já que vai depender do exemplo com que tivermos a lidar. Mas não vamos acabar por ter de fazer a mesma. Vocês vamos ter que acabar por fazer o integral duplo. Só que só depois. Exatamente, mas isto é o primeiro passo. Okay? Ok. O meu colega está a dizer uma coisa perfeitamente verdadeira. Eu faço isto, mas depois, ou dentro do parênteses, na linha do meio, tenho um problema parecido com o primeiro exemplo que fizer, ou então, do lado de fora, na última linha, tenho um problema parecido com o que fizemos há bocado. Ou seja, preciso de uma segunda aplicação do teorema de Fubini. Só que essa segunda aplicação do teorema de Fubini é do género daquilo que eu fiz há bocadinho. Ok?
Portanto, eu estou a chamar-vos a atenção é para o primeiro passo da aplicação do teorema de Sisyphos. Tem que pensar de uma maneira ou de outra. Okay? Vocês direm-me, bom, mas isso, se por acaso até considerar a mesma ordem de integração, mas pensando de uma maneira ou de outra, isso em termos práticos de fazer as contas será a mesma coisa? Eu digo, não, não é. As contas, no final, quando vocês escreverem 3 integrações sucessivas, vão ser as mesmas, se tiverem a fazer a integração pela mesma ordem. No entanto, a maneira como nós pensamos e chegamos lá é diferente. Okay? Para ilustrarmos isto, vamos considerar o segundo exemplo da aula 2, que é um análogo do outro exemplo, mas com 3 dimensões. Portanto, vamos a um exemplo em R3. E eu agora vou aproveitar até para falar de calcular o volume do conjunto de R3. Calcular o volume do conjunto T, vou chamar-lhe T também, mas é um outro T. X, Y, Z de R3, tais que x maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0, z maior ou igual a 0 e x mais y mais z é menor ou igual a 1. Ok? Tal conjunto chama-se um tetraedro. Ok? É um sólido com 4 faces. Temos um tetraedro. Vamos fazer primeiro um bonequinho. Nestas coisas, fazer sempre um bonequinho, por mais simples que seja. Okay? Vou fazer 3 eixos aqui, com a minha convenção habitual para estas coisas. Reparem que isto é limitado pelos planos x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 e x mais y mais z igual a 1. Só este último é que pode, enfim, causar-nos algum problema, mas é fácil perceber que plano é esse. Se vocês considerarem x e y iguais a 0, veem que o z é igual a 1. Portanto, temos que passar por ali. Se considerarem x e z igual a 0, veem que o y tem que ser igual a 1. Portanto, temos que passar por ali. E, analogamente, temos que passar também por aqui. Portanto, a interseção desse plano, os planos coordenados, será estes 3 segmentos que eu estou agora a esboçar. Okay? Como é x mais y mais z menor ou igual a 1. Já agora, uma observação sobre uma coisa que às vezes as pessoas têm um problema. E qual é o lado? É o lado de cá ou o lado de lá? Bom, reparem, é muito fácil decidir isso, porque vocês pensam num ponto que obviamente esteja de um dos lados, o 000 está do lado de lá, certo? E verificam se o 000 verifica a desigualdade, como lá está. Está, sim senhor, 0 mais 0 mais 0 é 0, que é menor ou igual a 1, não é? Portanto, a origem está do lado de lá, e é esse o lado que interessa, não é? Portanto, estamos para lá desta face definida por este triângulo que eu acabei de desenhar, e depois estou para os lados de x maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0 e z maior ou igual a 0. Portanto, este sólido com 4 faces que vocês estão ali a olhar e estão a ver. Eu disse calcular o volume. Okay? O volume tridimensional, obviamente. Como é que eu calculo o volume? Bom, relembro o seguinte. Quando vocês estavam a integrar num intervalo a função constante igual a 1, nós sabemos qual é o resultado da integração. É o volume do intervalo, simplesmente. Okay? Portanto, o integral da função 1 em intervalo dá o volume dos intervalos. Okay? Para conjuntos que sejam uniões
de intervalo em que as interseções 2 a 2 são conjuntos que são pedaços de planos ou segmentos ou pontos, o integral da função 1 num conjunto desses é, obviamente, se vocês pensarem um bocadinho, a soma dos volumes dos vários intervalos. Pensem em várias peças de Lego. Okay? Bom, de maneira que é natural, vocês chegam à conclusão. Esta coisa do integral, com certeza, foi feita, entre outras coisas, para, no caso de subconjuntos de Rn, o integral da função identicamente igual a 1, se o integral existir, então isto deve ser o volume T. E é isso, efetivamente, que se faz. No entanto, naquilo que eu acabo de dizer, há uma certa demagogia. Vocês, sei lá se isso é um volume. Vocês podem dizer, se eu pegar nesse tetraedro e fizer aí um spin ao tetraedro, de maneira que ele fique com os lados todos tortos e tal, de maneira que o integral seja mais difícil de calcular e tal, será que eu, ao rodar o tetraedro, o volume fica na mesma, não é? Um engenheiro ou um físico pensa logo nisso. Será que se eu mudar o sistema de eixo, o rodar, estas coisas ficam invariantes em termos de volume? Ok? Ora bem, eu digo-vos, bom, para vocês se convencerem que isso é verdade, vamos ter que esperar 1 mês e meio, não é? Portanto, mas vamos acreditar que, de facto, aquilo que nós chamamos volume, de facto, pode-se calcular pelo integral, se for o volume tridimensional, o integral triplo da função 1 no conjunto. Há pessoas neste momento, com certeza, a assistir a isto, dizem, espera aí, em dimensão 2, de dimensão 2 eu digo a mesma coisa. Mas, ó professor, essa coisa em dimensão 2, que eu fazia era uma coisa com os gráficos, duas funções e tal, e couves que fazia em cálculo 1, eu sofri muito para fazer isso bem, agora dá-me a dizer uma coisa completamente diferente. Ora bem, estou a dizer uma coisa completamente diferente, mas vocês vão ver, se tivermos tempo ainda fazemos isso hoje, que a maneira como calculávamos áreas em cálculo 1 é exatamente aquilo que eu obtenho usando o teorema de Fermi do cálculo, quando faço o cálculo do integral duplo da função igual a 1, num conjunto do tipo daqueles em que calculamos áreas em cálculo. Ok? Portanto, vamos acreditar nisso temporariamente. Neste exemplo, vamos calcular o integral triplo da função 1. Okay? Mas já trataremos desse assunto se tivermos tempo. Okay? Eu tenho um quarto de hora. Não devo Só uma ter questão. tempo. Sim, diga. Eu não percebo também de onde é que surgiu o 1 aqui no integral. Ok. Portanto, no caso particular, o que é que surgiu? O que eu lhe disse, que é uma vigarice temporária, não é? Se I for um intervalo, intervalo limitado, de R3, o integral em I da função 1, você pensar um bocadinho na definição de integral, portanto, uma função é constante, os supremos e ínfimos que aparecem nas somas superiores e inferiores são todos iguais a 1, certo? Quanto é que dá uma soma superior e uma soma inferior? Dá a soma dos volumes dos subintervalos definidos pela partição. Mas a soma desses volumes, o que é que dá? Dá o volume do intervalo grande original onde você estava a integrar. Ou seja, isto dá o volume do intervalo.
Ok, O que eu ok. estou a dizer é que, pensando aquilo que os gregos clássicos já faziam, não é? Que queriam calcular a área do círculo, aproximavam o círculo do polígono. Agora, se você fizer o análogo, mas aproximando um sólido por uniões de paralelepípedos, ok? A cada um dos paralelepípedos é um intervalo e, portanto, vale esta forma. Você acha, talvez seja natural, talvez seja razoável, que andarmos à procura do volume de um conjunto considerando o integral triplo da função igual a 1. Okay? O que eu estou a dizer é que você espera que o volume de um conjunto tenha certas propriedades e ainda é cedo para ter a certeza que todas essas propriedades vão funcionar. Por exemplo, você não sabe se eu tenho um intervalo de R3, roda o intervalo, pode deixar de ser um intervalo, não é? As arestas deixarem de ser paralelas aos eixos coordenados, ok? Será que fizer o integral triplo da função aí continua a dar a mesma coisa? Você não sabe porquê, não sabe qual o efeito de uma rotação no cálculo do integral. Portanto, eu ainda preciso ter bastante água a correr debaixo da ponte para poder dizer aquilo que nós esperamos que seja o volume, de facto, o volume n-dimensional é calculável pelo integral n-dimensional da função constante igual a 1. Okay? Portanto, aquilo que eu vou fazer agora é um cálculo de um volume. Se você quiser decidir que não acredito nisso que é volume, bom, é simplesmente o integral triplo da função 1. Okay? Para o efeito do exemplo. Ora bem, como é que eu faço as contas nesta situação? Okay? Portanto, o que eu já vos disse é que tenho duas opções numa primeira aplicação de teorema de Sofia. Vou ter que fazer duas aplicações de teorema de Sofia. Isso corresponde, enfim, 3 ou é igual a 2 mais 1 ou 1 mais 2, não é? Portanto, é isso que está em jogo. Portanto, eu quero calcular este integral triplo. Portanto, primeira coisa a fazer, como isto não é um intervalo, eu vou meter o tetraedro dentro do intervalo, que, neste caso, o que é razoável, é, portanto, o menor intervalo limitado e fechado que contém o nosso tetraedro, é o cubo 0,1 por 0,1 por 0,1. Ok? Tal e qual como no exemplo anterior era um quadrado 0,1 por 0. Okay? Bom, vou escolher uma estratégia entre as duas possíveis. Vou primeiro integrar em ordem a z. Reparem, quando eu digo que vou integrar primeiro em ordem a z, é pela ordem de aplicação dos parentes, certo? Portanto, é o integral que está lá mais para dentro. Em ordem a z. Okay? Reparem que aqui eu tenho que integrar o prolongamento trivial do 1. Portanto, eu vou ter uma função que é 1 dentro do tetraedro, no resto do cubo vai ser 0. Okay? E depois vou calcular um integral em x e em y. Ainda não sei por que ordem, mas será no quadrado, certo? 0,1 por 0,1. Aqui dentro será um integral entre 0 e 1 de uma função que é, bom, vou chamar a função para não haver confusões, g asterisco, ok? X, y, z, em que aquele g asterisco é o prolongamento trivial
T1 em T e 0. Escrevi ali algo pouco matemático fora de temas, vocês sabem o que é que eu quero dizer. Ok? Portanto, eu vou fazer as minhas contas para esta hora. Bom, reparem que a primeira integração é em ordem a Z. E quando estou a integrar em ordem a Z, tenho x e y fixados. Que pontos do cubo é que eu percorro quando faço isso? Portanto, tenho o x e o y fixados e vario o z. Se vario o z, estou a andar na vertical, certo? Portanto, o que vai acontecer no meu primeiro passo de integração é percorrer um segmento que irá da face inferior do cubo até à face superior. Reparem, da maneira que eu desenhei, o ponto de baixo, portanto, ponto no plano z igual a 0, está dentro do tetraedro, está no tetraedro, mas o ponto na face superior deste segmento já não está. Ok? E, portanto, o segmento sai do tetraedro a certa altura. Vai haver pontos dentro do tetraedro e de fora. Se por acaso eu tivesse começado aqui num ponto, aqui neste sítio que eu agora indiquei, então o segmento vertical estaria completamente fora do tetraedro. Certo? E isso acontece sempre que aquele ponto a cota 0 estivesse neste triângulo que eu agora assinalei a vermelho. Certo? Portanto, se por acaso eu estiver naquele triângulo assinalado a vermelho, ao fazer a primeira integração, eu só apanhava pontos no complementar do tetraedro. Portanto, o meu prolongamento trivial nesses pontos todos é 0 e isso vai ter uma contribuição perfeitamente nula. Okay? Se, por outro lado, começar com o ponto da cota 0 no triângulo que eu agora assinalei a verde, já vai haver alguma contribuição que não possa tirar fora, não é? Portanto, em segmentos verticais verdes, como fiz no desenho. Certo? Portanto, uma primeira coisa que eu posso dizer é que, e agora vou utilizar algo que é fácil de provar, mas que não fiz explicitamente, eu vou dizer, este integral duplo que tem ali podia ser escrito como, por um lado, o integral na região tracejada a verde, ok? O integral entre 0 e 1 do G asterisco, mais um integral na região tracejada a vermelho. Ok? Escrevi isto mal. O integral aqui é o integral entre 0 e 1. Só que este segundo integral, como só apanhamos pontos onde o G asterisco é 0, vai dar 0 e eu posso dizer, isto não interessa. Okay? Portanto, reparem, eu só preciso considerar que os x e y fixados estão naquele triângulo verde. Aquele triângulo verde tem a seguinte propriedade.
e eu me colocar, enfim, lá muito prazeres muito grandes, sei lá, prazer igual a 50 e olhar cá para baixo para o tetraedro, sem mais nada, só o tetraedro, o que eu vejo é um triângulo. E esse triângulo é o triângulo verde. Okay? Ou seja, o que eu vos estou a dizer é que a projeção do tetraedro no plano XY é este conjunto atracejado de verde. Portanto, pondo isto um bocadinho. Estão-me a perguntar, o Afonso Carvalho está-me a perguntar porque é que eu cortei o segundo integral. Porque no segundo integral, aquela função g asterisco é identicamente zero. Porque todos os pontos do segmento vertical não estão no tetraedro. De maneira que aquele integral vai dar zero. Okay? Portanto, para aplicar a definição de integral, etc., tenho que considerar, para esclarecer o que é que se está a passar, mas vai ter uma contribuição nula. Okay? De maneira que, agora, limpando um bocado o que tinha para aqui, Se desculpa interromper. Diga. Quando apagou, as duas expressões não eram iguais? Qual é que foi a diferença? A diferença é que o integral de fora, o integral duplo, um é no triângulo verde. Sim, E o eu segundo percebi isso, mas é o professor que está a considerar? como? É o professor que está a considerar, porque na escrita estava semelhante. A escrita está semelhante, mas a região de integração do triângulo. Ora bem, estou a dizer aqui. Quando pus aquilo ali, aqueles risquinhos verdes, estava a dizer o conjunto onde faço o cálculo do integral duplo é aquele que no boneco está tracejado verde. E no outro tinha feito qualquer coisa. Ok, o professor agora ainda vai te ir à procura desse intervalo. É isso? Exatamente. Agora Ok, preciso ok. escrever aquilo com dignamente, não é? Ok. Mas para raciocinar, podia simplesmente dizer isso. Okay? Bom, Acabei, e professor. agora? Bom, agora fazer aquilo que eu disse ao vosso colega há pouco. Dizer, bom, estes pontos, como é que eu descrevo aquele triângulo verde? Bom, são muito simplesmente os x e y, tais que x mais y é menor ou igual a 1, x maior ou igual a 0 e y é maior ou igual a 0. Ok? Eu escrevi isto aqui, mas não dá jeito de escrever isto. Vou escrever isto da maneira abstrata e que vai funcionar sempre. Bom, isto é a projeção no plano XY do meu conjunto. Okay? Portanto, geometricamente, isto vai ser, se usar esta ordem de integração, o que eu estou a fazer ali é integrar na projeção no plano XY do conjunto P. Vai ser descrito por aquelas, neste caso particular, por aquelas desigualdades. X mais Y menor ou igual a 1, X maior ou igual a 0, Y maior ou igual a 0. Bom, e agora o integral dentro em que tem ainda lá um G asterisco. Bom, vou ter que saber qual é este ponto em que aquela linha vertical sai do tetraedro. Ora, esse ponto é um ponto do plano x mais y mais z igual a 1. Ora bem, a minha questão é saber qual é o valor do z em que bato nesse plano para x e y fixado. Ora, resolvo esta equação em ordem a z, dá z igual a 1 menos x menos y. Conclusão. Bom, eu dividia o integral naquele segmento de reta, do integral do segmento verde e depois do integral do segmento vermelho. No segmento vermelho estou a integrar a função zero, deito fora. De maneira que aquilo que eu vou precisar vai ser o integral entre 0 e
1 menos x menos y. Ok? E a minha função vai ser a função 1. Portanto, a minha primeira integração vai ser o integral entre 0 e 1 menos x menos y da função 1 em ordem a z. Quanto é que isto vai dar? Vai dar 1 menos x menos y, não é? Portanto, a seguir, eu tenho que calcular o integral na projeção no plano xy, conjunto t, de 1 menos x menos y. Okay? Agora, este integral é um integral duplo. Ok? Bom, mas este integral é extremamente parecido com o que vimos em primeiro lugar. Okay? Portanto, vocês estão num triângulo, estão no mesmo triângulo há bocado, em dimensão 2, só que a função integrando é diferente. Okay? Portanto, a partir daqui, já estou em casa. Bom, nós vamos ficar por aqui. No entanto, vamos começar a próxima aula fazendo o seguinte. Se eu não tivesse feito isto como integral duplo do integral no intervalo de R, mas ao contrário, como é que eu raciocinava? Vocês vão ver uma coisa engraçada que é as pessoas que aprendem esta coisa, vão ter duas opiniões sobre qual é a melhor maneira de lidar com o problema. Há uns partidários de fazerem como eu fiz agora, e há outros partidários de fazer da outra maneira. Começar primeiro pelo integral duplo e depois fazer um integral simples. E as pessoas geralmente defendem a sua dama nesta coisa. Eu posso confessar-vos uma coisa. Aquele que fiz hoje é aquele que eu gosto mais. Okay? Mas também sei fazer o outro. Mas isso vocês só se convencerão na segunda-feira. No entanto, neste momento, vocês têm material para se entreterem, pegarem exemplos e tentarem seguir esta estratégia e tentarem perceber o que é que são os limites de integração. Ok? E faremos integrais, ainda relativamente simples, para a semana. Vocês podem tentar todos os exemplos em dimensão 2, que aí as coisas são relativamente fáceis. Só que os detalhes vão ser mais pesados do que naquele exemplo que nós fizemos. E, portanto, as aulas de problemas da próxima semana e da outra serão sobre integração em RN. Okay? Portanto, na segunda ficha. Portanto, é uma ficha para 2 semanas, em que o problema central é descrever conjunto de RN da maneira adequada para fazermos isto, para aplicarmos o teorema de Fourier. Ok? Bom fim de semana a todos vocês. Diga. Eu tenho uma dúvida. Porquê é que nesse caso escolheu essa ordem de integração e não outra? Ok, é um exemplo. Okay? ok. Portanto, eu podia ter escolhido outra. Neste exemplo do tetraedro, como eu permuto as variáveis, fica tudo na mesma, é muito parecido. Só que para conjuntos mais complicados, você vai descobrir que precisa ter alguma sensibilidade para não se fazer sofrer escolhendo uma má ordem de integração. Ok? E é uma coisa, quando chegar ao primeiro teste, provavelmente há lá um cálculo integral tal. E é da sua responsabilidade escolher uma boa ordem de integração para não estar a fazer contas durante meia hora. Ok? Mas isso, com a prática, vocês descobrem todo mundo. Professor, Obrigado. só uma pergunta rápida. Agora o intervalo de integração seria, se eu escolhesse em ordem Y, 1 menos X? Porque eu não percebo muito bem o que é que acontece ao Z. Sim. Agora, ok. as contas, os limites de integração são como no exemplo anterior. Pois é, como se o Z ficasse 0 agora. Portanto, isto agora vai dar, se você fizer pondo primeiro em ordem a X e depois em ordem a Y. Vou ao contrário. Há bocado fiz ao contrário. Deixa-me cá pôr isto bem. Aqui será X, aqui será Y.
Agora seria 1 menos x aqui. A função integrando é 1 menos x menos y. Pois. É isso. Era 1. Ok? Portanto, Ok, obrigado, Sr. perfeitamente análogo ao que tínhamos já. Lá está, pode fazer também pela outra ordem de integração. Ou Certo. seja, com 1 menos y ali, mas integrando primeiro em ordem x. Ok? Tá Ok, bom. obrigado. Nada. Até para a semana. Certo, eu posso. Diga. Ali a penúltima parcela, em termos práticos, o que é que representa? A penúltima parcela. Sim, a da projeção de 1 menos x menos y. Sim. Epá, isto corresponde você está a integrar no triângulo, aquele triângulo verde, uma função que dá-lhe altura no ponto XY. Ok? Que de facto é Ok, como temos ali o o x mais y mais z, depois fazemos a altura para cada ponto. Exatamente, portanto, a altura, este 1 menos x menos y, não passa do comprimento do segmento verde que você tem na figura. Não é? Uhum. Portanto, é que era o que era de esperar para calcular o volume, não é? Certo. No princípio, mas isso depois, em termos geométricos, não tem grande significado. Epá, tem o significado daquela coisa que eu falei há bocado. Qual a relação entre o método de cálculo de áreas que nós fazíamos em cálculo 1 e o método e o facto de eu agora dizer uma área em R2 é o integral duplo da função 1. Ok? Portanto, o significado é esse. Ok. E veremos isso no princípio da próxima aula. Ok, obrigado. Aqui temos essa situação, mas em dimensão 3. Ok. Bom. Mais. Se eu posso perguntar uma coisa. Sim. No exercício 6 da ficha de RN, o professor disse que vetores ortogonais e hiperplanos têm a forma lambda, lambda, lambda. Mas que característica... Não, o hiperplano ao hiperplano x mais y mais z igual a 1, suponho eu que era. Ok? Sim. Ok. Portanto, O que eu quero perguntar é que característica é que o hiperplano tem de ter para se verificar esta condição? Não, repare, uma equação de um hiperplano pode em R3, portanto é um plano. Há de ser sempre a forma AX mais BY mais CZ igual, se for um hiperplano passando pela origem, igual a 0. Okay? Se não for passando pela origem, é uma questão de mudar o 0 para uma constante. Okay? Este lado esquerdo da igualdade pode ser interpretado como um produto interno. É o produto interno do A, B e C pelo X, Y, Z. Okay? Ou seja, um hiperplano passando pela origem e com esta equação é formado pelos vetores ortogonais ao vetor ABC. Okay? Aquilo que fizemos nesse exercício 6 foi isso. Tinha x mais y mais z igual a qualquer coisa, igual a 1. Okay? Este aqui é um hiperplano que não passa pela origem, mas que é paralelo ao x mais y mais z igual a 0. Certo? E esta equação é 1 interno x, y, z igual a 0. Okay? Daí aparecer o 1, que é um vetor ortogonal. Ok, já percebi. Mas depois outra dúvida que tive nesse exercício foi, nós depois encontrávamos aquela expressão que era x menos 1/3 ao quadrado, mais y menos 1/3 ao quadrado, mais 1 menos x menos y menos 1/3, tudo ao quadrado, mais 1/3. E como é que nós daqui conseguimos concluir que a distância era raiz 3 sobre 3?
Tipo, como é que obtermos esta expressão garantia-nos? Essa expressão é uma soma de parcelas positivas, certo? Sim. Que você pode minimizar naquelas que têm variáveis, pondo-as a zero. Ok? A escolha de variáveis para fazer isso dá-lhe, portanto, o mínimo dessa expressão. Essa expressão é a distância ao quadrado de um ponto genérico x, y, z sobre o hiperplano ao ponto. Portanto, o mínimo que você consegue arranjar é para um certos valores de x, y, z, que tornam as parcelas correspondentes nessa expressão todas zero, de maneira a ficar com o menor valor possível. Agora, veja quais são esses valores de x, y, z. Se dá-lhe um ponto, esse ponto está a uma certa distância, certo? Sim. Pois já estou a perceber. Okay? A menor distância seria quando era zero. É isso. Exatamente. Mas depois faltaria fazermos a raiz disto, certo? Exatamente. Portanto, Ok. estávamos a trabalhar com a distância ao quadrado. Neste todos os problemas, que é minimizar distâncias, como a raiz quadrada é uma chata, o que a pessoa faz é minimizar o quadrado da distância para as contas serem mais simples. Depois, quando tem que falar da distância, tira a raiz quadrada. Ok? Faremos muitos problemas desses quando chegarmos ao método Euler-Lagrange, portanto, no final do cálculo diferencial, e muitos deles são termina o ponto, a menor distância e tal. E aquilo que se faz, podemos calcular derivadas e tudo, é considerar como função a distância ao quadrado. Porque senão as expressões da derivada são bastante mais horríveis, sem necessidade nenhuma. Não é? Portanto, ok. Chegaremos lá. Muito obrigado, professor. Ainda falta um bom bocado. Okay? Bom fim de semana. Ok, obrigado. Bom fim de semana. Professor, eu tenho uma dúvida, mas ainda sobre a avaliação de cálculo 1. Eu não percebi quem não se matriculou no segundo Mais semestre. alguém? Bom, então, vamos acabar. Professor, eu estava mutado, desculpe. Diga lá. Tenho uma dúvida, mas ainda é sobre a avaliação de cálculo 1. Avaliação de cálculo 1. Sim, quem não se matriculou agora no segundo semestre, cálculo 1 só vai ter um exame ou não vai haver segunda fase de exame? Epá, eu não vou responder, vou dizer para você ir àquela página que recebeu um link no e-mail. Sim, eu fui, eu não cheguei, eu fiquei um bocado confuso com. Então, há lá um endereço de e-mail para você fazer perguntas. Ok? Ok. Faço só a pergunta para lá e mandando-me cópia para mim. Ok? Ok. E vou ver o que é que eu posso dizer. É que repare, não sou eu que está a tentar combinar a implementação daquela coisa. Ok? Eu não tenho nada a ver com os detalhes daquilo. Aquilo é uma combinação entre a presidência do departamento, o conceito pedagógico e o conceito de gestão. E ainda não chegaram a acordo sobre os detalhes. De maneira que eu tento não dizer nada e digo, não me comprometa, ou qualquer coisa semelhante, acerca do assunto. Mas faça isso. Manda um e-mail para aquele endereço, porque é fácil, provavelmente, arranjar uma combinação de hipóteses que não está prevista naquilo que está lá escrito. Faça isso para todos nós nos esclarecermos. E mande-me com cópia para mim, para eu também, depois da próxima vez que alguém me fizer uma pergunta dessas, poder dizer alguma coisa. Tá bom? Ok, senhor, obrigado. Nada. Boa semana, bom fim de semana.